Gente, vamos respirar fundo aqui porque a notícia de hoje mexeu com o coração da torcida tricolor. Hernan Crespo, sim, ele mesmo, o argentino campeão da Sul-Americana com a gente, está de volta ao comando do São Paulo e já chegou soltando aquela que todo torcedor adora ouvir: vou avaliar o elenco antes de pedir reforços. Olha, só de ver o homem de novo no Morumbi, já deu um arrepio. Mas calma, que tem muito pano pra manga nessa história. Vamos começar pelo básico. Crespo sabe o que é vestir essa camisa. Ele sentiu na pele o peso da nossa torcida, a pressão por resultados, e mesmo assim entregou um título depois de anos de seca. Então, quando ele fala que vai olhar pro elenco antes de sair fazendo loucura no mercado, a gente tem que ouvir com atenção. O cara não é aventureiro, ele é estudioso, metódico, estrategista. Não vai sair contratando por nome, vai olhar quem tá rendendo, quem veste a camisa com vontade. Mas também, gente, não dá pra fechar os olhos pra realidade. Esse elenco do São Paulo tem uns buracos que a gente já cansou de ver. Tem jogador que entra em campo e parece que tá num passeio no Ibirapuera. Falta entrega, falta gana. E Crespo sabe disso. Por isso ele falou com todas as letras que vai analisar tudo. Vai ver treino, vai ver jogo, vai conversar com a comissão, com a base, com o roupeiro se for preciso. Porque o São Paulo precisa, acima de tudo, de comprometimento. E não é só comprometimento de jogador, não. A diretoria também tem que se mexer. Crespo chegou, beleza. Agora é dar respaldo pro trabalho do cara. Não adianta contratar e deixar o treinador nadando sozinho contra a maré. Tem que dar estrutura, tem que dar paz, tem que blindar o elenco. Porque se ele fala que vai avaliar antes de contratar, é porque quer usar bem o pouco recurso que o clube tem. A gente sabe que a grana tá curta, então vamos ser inteligentes. Aliás, inteligência é uma palavra que estava em falta no Morumbi nos últimos tempos. Teve técnico que chegou e pediu jogador como se estivesse no modo carreira do videogame. Um monte de reforço, um monte de expectativa, e no fim nada funcionava. Com Crespo não é assim. Ele não vai pedir só porque tá na moda. Vai pedir quando souber onde tá o problema. Vai buscar a peça certa, no lugar certo. E isso, pra gente, torcedor que sofre jogo após jogo, é música pros ouvidos. Porque já cansamos de ver contratações erradas. Já cansamos de ver jogador que chega e não joga. Que só dá entrevista bonita e some quando o bicho pega. Crespo quer mudar essa lógica. Quer montar um time com cara, com identidade. Um time que sabe o que faz com a bola. Que sabe pressionar, que sabe sofrer sem se desorganizar. Agora, não dá pra jogar tudo nas costas dele também, né? A torcida tem que ter paciência. Tem que entender que não vai virar Barcelona da noite pro dia. Crespo vai estudar o elenco, vai testar, vai errar. Vai ter jogo ruim, vai ter substituição que a gente não vai entender. Mas se tiver trabalho sério, se tiver vontade, a gente apoia. A gente grita. A gente lota o Morumbi. E olha, se tem uma coisa que esse cara tem é coragem. Porque voltar pro São Paulo do jeito que tá, com pressão, com desconfiança, com problema de bastidor, precisa ter peito. Crespo tem. Ele veio sabendo que vai ter que reconstruir, que vai ter que ajeitar a casa antes de pensar em título. E isso, meus amigos, é atitude de quem respeita a instituição. De quem respeita o torcedor. Já vi muita gente falando que o elenco é fraco, que não dá pra fazer nada com esse grupo. Mas será que alguém tentou de verdade extrair o melhor desses caras? Será que teve uma ideia de jogo clara? Crespo quer fazer isso. Quer entender o que cada jogador pode entregar. Quer saber quem corre, quem luta, quem pensa. Porque no futebol de hoje, só raça não basta. Mas também não dá pra jogar bonito sem vontade. E o mais importante, Crespo sabe usar a base. Na primeira passagem dele, ele já deu chances pra molecada. E agora, com Cutia voando, tem que aproveitar. Tem que olhar pra dentro antes de gastar fora. O São Paulo tem uma das melhores bases do mundo. Só precisa de alguém que confie, que prepare, que lance na hora certa. E esse cara pode ser o Crespo. Mas vamos ser sinceros, né? Tem gente que já deu o que tinha que dar. Tem jogador que tá aí só ocupando espaço. Que entra, erra passe de 2 metros, não volta pra marcar. Crespo vai ter que cortar na carne. Vai ter que tomar decisão difícil. E a diretoria tem que bancar. Se for pra fazer reformulação, que seja com convicção. Não dá pra ter medo de mudar. E tem mais, Crespo é técnico, mas também é gestor. Ele conversa, ele escuta, ele motiva.
Ele sabe lidar com o grupo. Sabe puxar o cara que tá mal. Sabe dar moral para quem merece. Isso é fundamental num vestiário como o do São Paulo, que tem muitos jogadores jovens e outros já calejados. Tem que ter equilíbrio. E ele tem esse perfil. O desafio é grande, ninguém duvida. Mas a esperança voltou a aparecer no horizonte. Ver Crespo de novo com o agasalho tricolor é lembrar de uma época recente em que a gente comemorou o título. Em que a gente viu o time jogando com alegria. Não era perfeito, mas dava gosto de ver. Agora é trabalhar para recuperar isso. E olha, se ele conseguir ajeitar a defesa, organizar o meio e dar confiança pro ataque, já é meio caminho andado. Porque talento a gente tem. O problema sempre foi coletivo. Sempre foi organização. Não adianta ter um bom atacante se a bola não chega. Não adianta ter zagueiro bom se o time marca mal. Crespo tem essa visão de conjunto. Vai pensar o time como um todo. Vai montar esquema de acordo com o adversário. Não vai ser refém de uma única formação. Vai ter São Paulo com 3 zagueiros, com linha de 4, com meio congestionado, com transição rápida. Vai ter variação. E isso é fundamental. E para quem acha que ele só veio para tampar buraco, se enganou. Crespo quer projeto. Quer tempo. Quer fazer o São Paulo voltar a ser temido. E se derem esse tempo para ele, a gente pode ter certeza que os frutos vão aparecer. Pode demorar, pode doer, mas vai valer a pena. Então, torcedor tricolor, segura a ansiedade. Vamos deixar o homem trabalhar. Vamos parar de querer solução mágica. Crespo vai olhar peça por peça. Vai montar o quebra-cabeça com calma. E aí, quando tiver certeza do que falta, vai bater na porta da diretoria e pedir. Mas vai pedir com argumento, com estudo, com embasamento. E aí sim, vai valer o investimento. Porque quando o técnico sabe o que quer, é muito mais fácil acertar na contratação. É muito mais fácil trazer quem realmente vai somar. Quem vai vestir a camisa e dar a vida em campo. Não vamos esquecer que o futebol é momento. Que jogador bom num lugar pode não render em outro. Crespo sabe disso. Por isso ele quer entender o São Paulo primeiro. Quer sentir o clima, quer saber quem são os líderes, quem são os descompromissados. E aí sim, montar um grupo forte, coeso, com propósito. Esse é o primeiro passo. A gente pode não ver reforço agora, mas isso não é sinal de fraqueza. É sinal de planejamento. É sinal de responsabilidade. Chega de fazer loucura no mercado. Chega de prometer mundo e fundo para depois se arrepender. Vamos confiar no processo. Vamos acreditar que dessa vez o São Paulo está agindo com inteligência. Crespo já mostrou que é capaz. Agora é dar suporte. É blindar o trabalho. É deixar o cara em paz para construir algo duradouro. Porque o torcedor quer mais do que um título isolado. Quer constância. Quer um time que dispute tudo. Que entre em campo e jogue de igual para igual com qualquer um. Que não se esconda. Que imponha respeito. E isso só se constrói com base, com critério, com paciência. Crespo chegou falando bonito. Agora vai ter que mostrar. Vai ter que provar que aprendeu com os erros da primeira passagem. Vai ter que transformar discurso em prática. Mas ele tem a chance. Tem o apoio. Tem a história. E tem, principalmente, a vontade de fazer o São Paulo gigante de novo. Então bora, tricolor. Vamos juntos nessa nova fase. Vamos apoiar, cobrar com inteligência e acreditar. Porque quando o Morumbi canta, não tem time que segure. E com Crespo no comando, a esperança tá mais viva do que nunca. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você está pronto para ouvir o que pode ser a notícia mais bombástica do futebol brasileiro nos últimos anos? Pois segura essa, torcedor tricolor. O nome que está ecoando nos bastidores do Morumbi é nada menos que Paul Pogba. Sim, ele mesmo, o campeão do mundo com a França, o gigante que brilhou no Manchester United e na Juventus, está sendo ligado ao São Paulo Futebol Clube. E por mais absurdo que isso possa parecer à primeira vista, as pistas, os bastidores e a movimentação nos bastidores apontam para algo muito maior do que uma simples especulação de rede social. A notícia começou a circular de forma tímida, como uma daquelas conversas de corredor que ninguém leva a sério de início. Um jornalista europeu mencionou, em tom enigmático, que Pogba estaria considerando um desafio fora da Europa. Outro insider de transferências internacionais afirmou que um clube sul-americano estaria pronto para oferecer um projeto emocional e histórico para o jogador francês.
E foi aí que as atenções se voltaram ao São Paulo. Pogba, que está enfrentando uma fase conturbada na carreira após punições e lesões, busca recomeçar. E não é de hoje que o camisa 6 da seleção francesa demonstra interesse por novas experiências, inclusive em clubes onde ele possa se reconectar com a essência do futebol. O São Paulo, com sua história rica, torcida apaixonada e agora com a gestão profissional e o comando técnico de Hernan Crespo, aparece como uma opção extremamente atrativa. E por que Crespo entra nessa equação com tanta força? Simples. Pogba e Crespo têm amigos em comum no futebol europeu. O respeito que o francês tem por treinadores sul-americanos é conhecido nos bastidores, e há informações de que Crespo já teria manifestado internamente o desejo de contar com um jogador de repercussão mundial e liderança incontestável. Alguém que possa fazer a diferença dentro e fora de campo. A diretoria tricolor, comandada por Júlio Casares, tem buscado reforços de peso para a próxima temporada. Já vimos movimentações grandiosas com James Rodrigues, Lucas Moura e até mesmo sondagens por Dybala no passado. Agora, Pogba entra na mira. A informação que circula nos bastidores do Morumbi é que empresários ligados ao jogador já teriam sido sondados informalmente para sentir o terreno. Outro fator que aquece ainda mais essa possibilidade é a crescente relação entre o futebol brasileiro e estrelas internacionais. Com nomes como Suárez no Grêmio, Cavani no Boca e até o retorno de craques europeus ao continente sul-americano, o cenário atual se mostra mais propício do que nunca para uma chegada impactante como essa. Torcedores estão em polvorosa nas redes sociais. No X, antigo Twitter, o nome de Pogba foi parar nos trending topics junto com a hashtag Pogba no tricolor. Fanpages do São Paulo espalhadas pelo mundo começaram a repostar imagens antigas do jogador com a camisa da Juventus ao lado de ídolos brasileiros, alimentando ainda mais a chama da esperança. Há quem diga que o staff de Pogba está, sim, estudando ofertas fora do eixo Europa-Oriente Médio. Com apenas 31 anos, o jogador ainda tem muita lenha para queimar, mas sabe que precisa de um ambiente que o acolha, onde ele possa ser protagonista e, ao mesmo tempo, se preparar para um novo ciclo em sua carreira. Fontes próximas ao Morumbi revelaram que o São Paulo está montando um projeto ambicioso para 2025, com reforços de impacto e a retomada do protagonismo no cenário continental. Pogba seria a cereja do bolo, o nome que mudaria o patamar do time dentro e fora das quatro linhas. E o mais surpreendente, a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube e da seleção francesa, poderia entrar como facilitadora da negociação. O departamento de marketing do clube também está atento. Pogba é uma marca global. Sua chegada ao tricolor movimentaria não apenas o futebol, mas a visibilidade internacional do São Paulo. Vendas de camisas, contratos publicitários, parcerias e exposição midiática entrariam em outro nível. Crespo, ao ser perguntado sobre grandes reforços para 2025, sorriu e desconversou. Mas quem acompanha futebol sabe, quando um técnico age assim, é porque tem alguma coisa sendo cozinhada em fogo brando. E essa panela pode estar prestes a explodir em alegria para o torcedor são paulino. Alguns jornalistas já começaram a cruzar dados. Pogba esteve em contato com jogadores brasileiros nos últimos meses, especialmente com alguns nomes que passaram pelo tricolor. Conversas em off indicam que houve troca de mensagens sobre a cidade de São Paulo, o clima, o centro de treinamento e a torcida. A torcida, por sua vez, abraçou o rumor com força. Músicas com o nome do francês já estão sendo criadas. Vídeos com montagens de Pogba com a camisa do São Paulo circulam em alta velocidade no TikTok e Instagram. O Morumbi, caso esse sonho se torne realidade, vai virar palco de um dos maiores espetáculos midiáticos da história do futebol brasileiro. A possível chegada de Pogba também reforça a postura ousada da atual gestão. O São Paulo não quer apenas disputar campeonatos, quer ganhar, quer incomodar. E quer fazer isso com nomes que deem respeito, peso e segurança ao elenco. No momento, não há confirmação oficial. Nem poderia haver. Afinal, estamos falando de uma negociação de proporções continentais. Mas os indícios, os bastidores e as movimentações indicam que algo grandioso está em andamento. E que, sim, Pogba pode ser a próxima estrela a brilhar no Cícero Pompeu de Toledo. Torcedores mais antigos fazem comparações com a chegada de Kaká em 2014. Mas admitem, Pogba seria um nível acima em termos de marketing e projeção. E, claro, seria uma resposta direta à movimentação de rivais, como o Palmeiras e o Flamengo, que vem se reforçando com peso. Há também uma questão emocional. Pogba é um jogador carismático, espiritualizado, conhecido por valorizar suas raízes. Ele tem histórico de se conectar com torcidas, de se engajar em projetos sociais. O São Paulo,
com sua base forte e engajamento social, pode oferecer exatamente esse tipo de acolhimento. Se essa negociação avançar, o impacto será estrondoso. Pogba no São Paulo não seria apenas uma contratação, seria um marco. Um divisor de águas. Uma história digna de documentário da Netflix. O São Paulo já provou que sabe trabalhar em silêncio. O próprio retorno de Crespo foi tratado com cautela, sem vazamentos, até que tudo estivesse fechado. Por isso, mesmo com o silêncio da diretoria, o torcedor começa a sonhar. E, às vezes, quando o torcedor sonha junto, o impossível acontece. Pogba, por sua vez, ainda não se pronunciou. Mas, como é de seu estilo, gosta de surpreender. Gosta de ser protagonista. E o São Paulo pode dar a ele esse palco, essa torcida, essa camisa pesada que transforma jogadores comuns em lendas eternas. Enquanto isso, as redes seguem fervendo. Crespo, com seu olhar argentino estratégico, sabe o que esse nome poderia representar. Já está montando um esquema tático com 3 volantes, com Pogba como referência. Quem sabe? A conexão França-São Paulo é antiga. Raí, Leonardo, Hernanes, todos brilharam em solo europeu e voltaram para marcar história no tricolor. Pogba poderia fazer o caminho inverso e, quem sabe, encerrar sua carreira no clube mais campeão da história do futebol brasileiro. A cada dia, novos detalhes surgem. Fontes mais quentes afirmam que Pogba estaria disposto a negociar uma redução salarial desde que receba luvas, bônus por metas e participação em ações de marketing. A diretoria já estaria consultando patrocinadores. O clube tem ampliado suas receitas e organizado as contas. Uma contratação desse nível exigiria criatividade, união de forças e, claro, muita fé na camisa que já revelou nomes como Cafu, Kaká, Rogério Ceni e tantos outros. Se Pogba de fato chegar ao Morumbi, os olhos do mundo vão se voltar para o São Paulo. O tricolor não será apenas protagonista no Brasil, mas um clube observado em Paris, Turim, Manchester e Nova York. O torcedor, que já sofreu muito nos últimos anos, tem todo o direito de sonhar. E se for para sonhar, que seja alto. Que seja com Pogba no meio-campo, dominando o jogo, distribuindo passes e fazendo a arquibancada vibrar como nos velhos tempos. Crespo, Pogba, Lucas, Caleri. Seria esse o novo esquadrão tricolor? A nova geração de ídolos do Morumbi? A resposta virá nos próximos dias. Mas uma coisa é certa, o São Paulo está mais vivo do que nunca no mercado. E se tudo se alinhar, 2025 pode ser o ano em que Pogba vira tricolor. E você, torcedor, está pronto para ver Pogba no Morumbi? Porque esse sonho pode estar mais perto do que nunca. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.